Gênesis capítulo 13. O princípio de tudo que Deus começou a fazer, o caminho até Jesus Cristo, a vitória, a paz, a sabedoria e a felicidade. Saiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, levando tudo o que tinha e levando também com ele a Ló. Saiu Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde a princípio esteve a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Precisamos nos separar. Assim, se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina de Jordão e partiu para o oriente, e apartaram-se assim um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã. Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Abrão, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. Abrão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, edificando ali um altar ao Senhor. E aconteceu nos dias de Arafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e a Buza, rei de Gomorra, e a Bisa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semebe, rei de Zeboim, e ao rei de Bela. Esta é Zoan. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a
Laomé. Mas ao 13º ano rebelaram-se. Ao 14º ano veio Quedor Laomé e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaíns em Astarote, Carnaim, os Uzins em An, e os Emins em Savé, Quirataim, e os Ereus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, o rei de Adimá, o rei de Zeboim e o rei de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomé, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Arafel, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poço de betume. Assim, ao fugirem para ali, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram neles, mas os restantes fugiram para o monte e tomaram toda a riqueza de Sodoma e de Gomorra, com todo o seu mantimento, e foram-se. Também capturaram Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, com toda a sua fazenda, e se foram. Então veio um que conseguiu escapar e contou a Abrão, o hebreu, o qual habitava junto dos cavalos de Mane, o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Arne. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles trazendo 318, e os perseguiu até Dan. Está encaminhando a vista. Perdão. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e também a Ló, seu irmão, com os seus bens, e também as mulheres com todo o povo. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e também a Ló, seu irmão, com os seus bens, e também as mulheres com todo o povo. E o rei de Sodoma saiu ao encontro de Abrão, depois que voltou de ferir a Quedorlaomé e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sendo que era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou
os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dai-me a mim as pessoas, mas os bens toma-os para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até o cordão de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Mane, estes que tomem a sua parte.